Conversa Bem Viver. Minha gente, nessa terça-feira se celebra o Dia Estadual do Funk aqui em São Paulo, uma data que homenageia um importantíssimo ícone da cultura periférica do Brasil, por que não, chamado MC da Leste. Ele faleceu justamente no 7 de julho, no caso de 2013. Ele foi morto a 2 tiros, na verdade, o incidente aconteceu no dia 6, mas a morte foi confirmada no dia 7 no hospital de Campinas, ou melhor, de Paulínia. A morte, sim, aconteceu em Campinas. Para fazer essa justa homenagem a MC da Leste, reverenciar o Dia Estadual do Funk, uma grande conquista da deputada sambista Alessi Brandão. É com muita alegria que eu anuncio que quem conversa bem viver hoje é Renata Prado, ela que é membro da Frente Nacional de Mulheres do Funk e era curadora da exposição Funk, um grito de ousadia e liberdade, que estava em São Paulo, era para estar até agora em São Paulo, mas foi retirada misteriosamente do ar depois que um deputado de extrema direita acionou o Ministério Público. Já vamos falar sobre isso, mas antes de te cumprimentar, Renata, que alegria falar contigo. Obrigado pela disponibilidade, viu? Olá, Lucas. Muito obrigada pelo convite de estar aqui mais uma vez com a galera do Brasil de Fato para a gente conversar um pouco sobre esses momentos políticos, sociais e culturais do movimento funk. Pois é, né, Renata? 10 anos dessa data do Dia Estadual do Funk, também é importante reverenciar isso, que a morte do MC da Leste aconteceu em 2013, mas a data foi criada em 2016, então tem esse marco de 10 anos, que é sempre um bom momento de refletir sobre o que foram esse último período, o que ele significou, e a gente sempre tem a esperança que essas datas, Dia Estadual do Funk, do samba, enfim, de qualquer manifestação genuinamente popular brasileira, que digamos que ela vá perdendo sentido com o tempo, na medida que, digamos, que cada vez se naturalize mais tudo isso e todo dia se transforme em dia do funk em alguma medida, né? Mas não é muito o que está acontecendo, né? Parece que cada ano é mais essencial e mais fundamental a gente parar tudo o que está fazendo para dizer, gente, hoje é dia estadual do funk. Vamos falar sobre isso? Sim, é muito importante, até porque são 10 anos de um projeto de lei que reconhece uma cultura local como pertencente desse território e dessa política social que a gente constrói dentro dos parlamentos, né? Eu acho que se a gente tem o dia do rock, se a gente tem o dia do samba, se a gente tem o mês do hip hop, enquanto políticas públicas, eu acho que nada mais justo o Estado reconhecer a cultura funk e criar um espaço de memória para esse momento, a partir de garantir a memória de um artista que foi e segue sendo importante para o movimento funk, que é o MC da Leste, né? Como você bem trouxe, é uma data que valoriza a memória desse artista que não está mais entre a gente por questões da violência urbana, né, que reflete no que é o funk atualmente. Então, acho que o Dia Estadual do Funk é um dia muito importante para a gente refletir sobre o que é essa cultura pertencente dentro do estado de São Paulo, porque aí a gente está falando de uma cultura que é um fenômeno cultural, mas que, por mais que a gente tenha um projeto de lei que reconheça essa cultura como cultura, ainda assim, esse movimento ele é perseguido pelo próprio Estado que reconhece essa cultura como cultura. Então, a gente vive num conflito social, porque a gente está falando de uma cultura negra e periférica, mas que a gente tem alguns parlamentares a favor a esse movimento que constrói políticas públicas direcionadas para a juventude do funk, que é o caso da Alessi Brandão, quando ela cria esse projeto de lei que vem a ser vigorado em 2016, né? Então, é muito importante a gente relembrar o histórico político do movimento funk para a gente construir cada vez mais políticas públicas para esse movimento, porque precisa, É. de fato. De fato, a Alessi Brandão é um fenômeno, né? Porque é uma artista carioca que se consolidou politicamente em São Paulo, é uma artista completamente referência no samba, mas que protege o hip hop, protege o funk, então ela é a prova de que a gente pode sim quebrar cercas, quebrar territórios e transitar de um lado para o outro. Imagina, se é uma pessoa do Rio que se consolidou em São Paulo, isso já mostra que ela consegue enfrentar qualquer tipo de litígio aí cultural e conseguir fazer a união dos povos, que é muito do que a gente pede sempre pediu e pede cada vez mais.
Renata, deixa eu falar um pouquinho mais da Leste, dessa homenagem, do Dia do Funk, para te ouvir. Por que que é importante que a data seja em referência à memória dele? Tu diria que a escolha foi simplesmente porque foi uma morte muito trágica e precoce? Imagina, ele tinha 20 anos, 21 anos, ou essa trajetória que ele construiu nessa pequeníssima, nessa curtíssima carreira artística de 20 anos, menos, porque ele tinha 21 anos de idade, né? De trabalho, imagina, 5 anos. Mesmo assim, mesmo sendo só 5 anos, ele já conseguiu construir um nome a ponto de que é importante sim homenageá-lo, ou tu diria que toda essa referência é muito mais pela tragicidade da morte? Olha, eu acho que são as duas coisas, até porque o MC da Leste, numa época onde a internet não era tão popularizada, né? A internet ela ainda estava se consolidando nos meios tecnológicos da periferia, porque a gente fala da evolução da internet, mas quando chega na periferia já chega tardia, né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender que o da Leste ele foi um fenômeno das redes sociais, ele foi um fenômeno da internet há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, o da Leste ele já se utilizava do pouco recurso que ele tinha para ele conseguir construir uma carreira dentro do universo do funk e fora sua genialidade como artista, como poeta, como escritor mesmo, né? Que é um artista que é de São Paulo, mas que ele bebe muito da fonte do funk consciente, né? Que é uma grande referência para nós. Daqui da capital de São Paulo, por conta da Baixada Santista, por conta do histórico do Rio de Janeiro. Então, o MC da Leste, ele é um artista de funk, ele foi um artista de funk que ele valorizou muito o funk consciente, ele conseguiu incorporar o que era o funk ostentação e ele conseguia fazer tudo isso se multiplicar em visualizações na internet, na época do Orkut. Né? Então a gente está falando de um artista que soube utilizar suas tecnologias, que soube utilizar o seu conhecimento enquanto artista, enquanto letrista, enquanto criador, né? E fez a sua carreira em pouco tempo. Né, o da Leste ele é como se fosse um megazord do funk pra gente, né? Então não é à toa que a comunidade do movimento funk sentiu de uma forma muito profunda a sua partida de forma trágica e eu acho que se juntou todas essas peças, sabe, Lucas? Eu acho que o poder público ele olha para a existência desse sujeito, do impacto dele dentro de uma cultura e entende a importância de fazer com que isso se torne memória. E é por isso que a gente tem um projeto de lei para garantir a memória desse artista. E a partir disso, refletir o que a participação política da juventude do funk dentro desses espaços decisivos, é a gente pensar o movimento funk como parte da cultura urbana de São Paulo. Eu acho que um projeto de lei como esse, que sanciona o Dia Estadual do Funk, precisa ser um convite para a sociedade civil refletir sobre o que é essa cultura a partir do impacto que ela traz para a gente hoje. A gente está falando de uma cultura que está no top 5 do Spotify, que está no top 5 do YouTube. A gente está falando de uma cultura que leva milhares e milhares de jovens para as ruas, mesmo correndo risco de vida, porque a gente sabe que quando um jovem ele sai de casa para ir para o baile funk, pode ser que ele não volte com vida por conta da Operação Pancadão, desse sensacionalismo que a extrema-direita faz com o movimento funk, que resulta em morte, porque esse tensionamento de invadir baile funk para criar conteúdo contra o baile funk é a promoção de política de morte, isso tem nome, porque toda vez que um baile funk ele é assediado por um político de extrema direita, a polícia vai junto. E aonde a polícia está, a gente tem resultado de morte. Né? Então, acho que é muito importante a gente utilizar esse dia para a gente refletir sobre o que é essa cultura, sobre o que é o MC da Leste, sobre o direito à memória do movimento funk sobre essa cidade, porque se a gente tem um projeto de lei que reconhece o Dia Estadual do Funk e utiliza a memória de um artista relevante para essa cultura, significa que a gente tem o direito à memória sim. Então é muito Sim. importante a gente olhar para essa cultura e entender
E é um momento para a gente refletir sobre o Dia Estadual do Funk sobre toda essa estrutura que permeia esse movimento. Sem dúvida, Renata. E eu me sinto muito à vontade de trazer o MC da Leste aqui para o nosso papo e pedir para tu justamente dissecar sobre a trajetória dele e correlacionar com tudo isso que a gente está acontecendo, porque foi muito bonito que tu fez uma homenagem a ele, tu citou os versos deles, a canetada dele, quando fez essa postagem de denúncia, né, desabafando, ou mais do que desabafando, né, colocando pingos nos is, quando tu recebeu essa notificação do Museu da Língua Portuguesa, do qual você tinha uma exposição como curadoria, essa que a gente mencionou, e você foi notificado do dia para noite que essa exposição sairia do ar de maneira antecipada, mesmo tendo bons números de participação de público, pessoas indo, prestigiando. É uma exposição que já esteve no Rio de Janeiro, lá foi sucesso de público, bateu recordes, então tava tudo, né, percorrendo uma trajetória muito com muito sentido aqui em São Paulo, no Museu da Língua Portuguesa, que vem se notabilizando com conseguir angariar diferentes expressões, não só aquela normatizada, aquela referenciada de Saramago e tudo mais, mas de repente chegou essa notificação e que me parece que ainda carece de explicação, de detalhes de por que tudo isso aconteceu. Então, até aproveito para te ouvir um pouco agora que já está se completando um mês desde que tudo isso aconteceu. Era uma exposição que deveria ir até agosto, mas em junho ela saiu do ar dessa maneira que eu estou comentando. Queria te ouvir se de lá para cá tu recebeu mais alguma satisfação, se aconteceu alguma coisa por parte das autoridades, se minimamente a gente conseguiu avançar nesse mistério de por que uma denúncia de um deputado de extrema direita no Ministério Público foi capaz de tirar uma exposição consolidada do ar em São Paulo. Sim, a denúncia da extrema-direita no Ministério Público foi capaz de tirar a exposição funk, um grito de ousadia e liberdade do Museu da Língua Portuguesa, porque a gente está falando de uma instituição falida com uma gestão fragilizada. Né? E eu chamo a instituição do Museu da Língua Portuguesa de uma instituição falida porque eles não são capazes de movimentar, numericamente falando, o que essa exposição foi capaz de fazer naquele espaço. Né? A exposição de funk que vem do Museu de Arte do Rio, ela resulta em 6 meses em 180 mil visitantes. Então, foi o funk que deu vida para aquela exposição, para aquele território. Foi o funk que levou vida para aquela instituição falida, que não constrói política pública para o povo, que constrói uma cultura elitizada para um número pequeno de pessoas quando a gente olha para São Paulo. Então, quando a gente tem uma exposição do povo que ocupa um espaço institucional, a gente tem uma gestão fragilizada e conivente com o assédio da extrema-direita, com essa cultura que vem sendo construída dentro do campo institucional, mas que não é bem-vinda pela extrema-direita, porque eles acham que nós, funkeiros, não temos direito de usufruir das políticas públicas da cidade pelo simples fato da gente ser funkeiro. É muito importante a gente lembrar que funkeiro paga imposto. Tudo que a gente compra, a gente paga imposto. Então, a gente também tem direito de ocupar os espaços institucionais dessa cidade. Né? Ninguém está dando nada para ninguém de graça. Né? Então, é muito importante o museu entender que eles não estavam fazendo um favor para o movimento funk, eles estavam garantindo a promoção social, a participação cultural de um povo excluído daquela instituição. Então, quando a gente tem uma exposição como aquela, ocupando um espaço como o Museu da Língua Portuguesa, a extrema-direita se sente ofendida, porque eles acham que não é do nosso direito ocupar aquele espaço, e aí a gente tem uma gestão fragilizada e conivente com toda essa perseguição que resultou em censura. É importante a gente dar nome, é censura. O Museu da Língua Portuguesa fez com que o movimento funk saísse pela porta de trás do museu, depois de levar 180 mil pessoas para aquela instituição, fazendo dessa exposição a terceira maior exposição da instituição, depois do Museu da Língua Portuguesa ter sido reaberto, pós-tentativa ali de incêndio. Então, a gente não está falando de qualquer exposição, a gente não está falando de qualquer trabalho, a gente não está falando de qualquer curadoria, a gente está falando de qualquer artista, até porque não sou eu que faço a curadoria dessa exposição sozinha, a gente tem ali Dom Filó, que é a história viva de um movimento que se constrói desde a década de 70 aqui no Brasil. A gente tem a Thaisa Machado, que faz uma pesquisa revolucionária
associando o funk à corporeidade africana, que ela tem um projeto que se chama Afrofunk, então ela faz uma pesquisa muito profunda entre o funk e a cultura africana, as culturas africanas. Então a gente está falando aí de uma exposição rica, culturalmente falando, que parte do Estado tem dificuldade de reconhecer. Então é muito mais fácil fazer com que esse projeto sofra uma censura do que reconhecer a grandiosidade dele. Resultado dessa perseguição foi com que os artistas e os curadores se organizaram para fazer uma audiência pública que foi abraçada e foi articulada pelo gabinete do deputado Eduardo Suplicy, que teve a participação da deputada da Paula, da bancada feminista, juntamente com a vereadora Amanda Pascoal. Então, a gente tem ali um grupo de parlamentares que apoia o movimento funk, que solidariza com os artistas que sofreram essa censura e acolhe de uma forma política para garantir a participação social desses artistas e desses curadores para reivindicar o que a gente chama de justo, que é o nosso direito de ocupar a cidade. Porque, veja, a juventude do funk, quando ocupa as praças com baile funk, a gente recebe a polícia. Quando a gente ocupa um museu de artes visuais com obras de arte, nós somos perseguidos pelo Ministério Público e pela extrema-direita. Então, eu fico pensando, aonde que está o direito do funkeiro nessa cidade? E aí, quando a gente cria uma audiência pública para denunciar essa perseguição, para a gente denunciar essa censura, a gente entende que surge um efeito institucional onde o museu simplesmente fica em xeque, porque eles não dão uma resposta, mas eles estão sendo pressionados, e eu acredito que nos próximos meses a gente vai ter um resultado disso, porque a gente tem deputadas como Paula, da bancada feminista, né, à frente desse caso, juntamente com Amanda Pascoal, que por mais que seja uma vereadora, a gente tem um apoio institucional, a gente tem apoio de Erika Hilton, que é uma deputada federal muito forte, né, que olha para as causas sociais da juventude negra e periférica. Então, a gente tem ali um grupo de parlamentares que também está se posicionando e quer sim uma resposta do Ministério Público, que quer sim uma resposta da secretária de Cultura do Estado de São Paulo e que quer também uma resposta do ID Brasil. Não somente uma resposta, mas também um posicionamento claro do investimento dessa exposição, porque foi verba pública que foi investida nessa exposição. Essa exposição ela saiu do pavilhão antes do tempo e nós temos o direito de saber, na condição de cidadãos, para onde que foi o dinheiro dessa exposição, porque o caderno educativo ele não foi publicado, a exposição ela saiu do pavilhão antes do tempo. O dinheiro que estava investido nessa exposição era até agosto, então a gente precisa saber para onde que foi essa verba. Então, acho que é muito importante o movimento funk se atentar ao dinheiro que é investido para essa exposição, porque a gente precisa de uma resposta. Muitas respostas, na verdade, né, Renata? São muitas bolas, na verdade, que tu tá levantando aqui, que carecem de resposta há mais de um mês, porque é esse período que a gente tá com essa situação, como tu muito bem mencionasse, de censura. E aqui, antes de encaminhar para a última pergunta, para a gente encerrar, só queria fazer cor a tudo isso que tu tá trazendo, que eu lembro que faz mais ou menos. Na verdade, não sei quantos meses, mas já faz alguns meses que a gente conversou aqui justamente para divulgar sobre esse bom momento do Museu da Língua Portuguesa que estava trazendo essa exposição de tanto impacto. E eu lembro que quando a gente fez essa entrevista, algumas pessoas aqui da redação do Brasil de Fato, não que contestaram a entrevista, mas, gente, a exposição já está rolando, já está tudo certo, já está com bastante audiência, bastante repercussão. Será que a gente não tenta falar de um outro evento que está acontecendo, que também precisa de mais atenção? Só que agora, te ouvindo, acho que fica cada vez mais evidente para todo mundo que de alguma maneira contestou, mas no bom sentido, né? Não que, né, contestou a pauta em si, mas querendo dar vazão para outros acontecimentos, mas realmente o quanto de afronta significa quando a gente tem uma exposição dessa magnitude num espaço como o Museu da Língua Portuguesa e como a gente realmente precisava divulgar que realmente era um feito tão grande que quando as pessoas começaram a ter dimensão, elas não pensaram duas vezes em censurar, em tirar do ar, porque realmente tem um impacto que às vezes é difícil de mensurar de maneira prática, mas nesse subjetivo
vivo dessa maneira, no emocional das pessoas, fala de uma maneira imensa. Então é muito importante que a gente enalteça quando ocupa esses espaços e grite duas vezes mais alto quando acontece um tipo de ataque dessa maneira. E agora sim, para fechar, Renata, queria só te ouvir de maneira mais explícita e mais objetiva. Que respostas vocês estão esperando? Tem essas respostas mais objetivas do caminho do dinheiro, mas, por exemplo, vocês querem que uma decisão do Ministério Público, ou da Justiça, melhor dizendo, garanta que a volta da exposição do museu a volta da exposição para o Museu da Língua Portuguesa, ou que uma nova exposição possa ser retomada num espaço equivalente ao do Museu da Língua Portuguesa, enfim, objetivamente, o que que vocês estão esperando de respostas concretas da Justiça, que eu acho que é a instância que precisa se manifestar nesse momento. Embora o Museu da Língua Portuguesa ele seja uma instituição pública, ainda assim a sua gestão é, é público-privada, então a gente tem ali uma gestão extremamente fragilizada, é uma gestão racista que não consegue reconhecer a potência da cultura funk e talvez não seja de bom tom nós, curadores, nós, artistas, voltar para um espaço onde tem uma gestão fragilizada que é perdida no que faz. Né? Então, a gente está falando de uma gestão que não sabe seguir calendários, a gente está falando de uma gestão que não sabe lidar com a diversidade. Então, acho que essa gestão não merece a grandiosidade da cultura funk naquela instituição nesse momento. Então, mais sobre a valorização de quem nós somos, sobre o que nós construímos diante disso tudo, e de que o funk ele é tão grande, tão grande, tão grande, que ficar dentro do Museu da Língua Portuguesa chega a ser pequeno. Né? Então, acho que quem perde com isso é a instituição, porque agora eu não sei como que eles vão fazer para levar 180 mil pessoas com as programações questionáveis que eles constroem, né? Então, talvez o momento de deixar esse museu aí à falência, infelizmente. Porque nós, da cultura alternativa, a gente cria os nossos espaços. Então, essa exposição, por exemplo, ela está sendo convidada para ir para vários outros lugares. Os artistas eles estão recebendo convites para fazer trabalhos em outros lugares que o Museu da Língua Portuguesa talvez não seja tão mais importante, porque ela apequena a nossa grandiosidade enquanto cultura. Então, a resposta que a gente espera hoje é o básico, é um posicionamento claro da Secretaria Estadual de Cultura acerca a essa censura, acerca o fato dessa exposição ter saído do pavilhão antes do tempo, porque a Secretaria de Cultura ela precisa nos dar uma resposta em relação a isso. A gente quer também uma resposta do ID Brasil, que é uma gestão que inventou uma exposição para entrar no lugar da exposição de funk e que nós que trabalhamos com arte, com cultura, com instituição, sabemos que não é uma verdade você ter uma exposição do dia para a noite dentro de um pavilhão, porque existe uma programação para você colocar uma exposição na instituição, e aí no processo que a instituição está sofrendo um ataque por conta da exposição do funk, surge uma exposição de 20 anos de aniversário do Museu da Língua Portuguesa, que eu acho super plausível. Só não estava no roteiro e na programação da exposição do museu. Então, isso só aparece quando essa exposição de funk ela começa a ser atacada. Né? Então, acho que é muito importante a gente entender as artimanhas do Pacto da Branquitude em tentar censurar uma exposição de sucesso. Então, a gente quer, sim, uma resposta do ID Brasil em relação ao fechamento antecipado dessa exposição e em que momento que foi construído essa exposição de 20 anos do Museu da Língua Portuguesa e como isso se justifica pensando em calendário, pensando em dinheiro público e, além disso, a gente também quer saber como que foi feito a distribuição de renda desse projeto, uma vez que esse projeto foi encerrado antes do tempo. A gente precisa saber onde o nosso dinheiro público foi investido, uma vez que o ID Brasil não garantiu o calendário de entrega dessa exposição. Então, é um direito nosso saber
ter uma resposta da secretária de Cultura do Estado de São Paulo, uma resposta do ID Brasil, uma resposta do Ministério Público e também uma resposta do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que precisa olhar para a prestação de conta do ID Brasil nessa instituição, porque está errado. Né? A gente precisa saber o que está acontecendo com a prestação de conta, porque você não pode encerrar uma exposição e não dizer para onde que o dinheiro foi, e a gente tem o direito de saber disso. Todas essas entidades foram devidamente notificadas pela nossa reportagem. À medida que as respostas vierem, a gente vai postar ou na matéria que vai ao ar em relação a toda essa conversa que a gente está tendo com a Renata Prado, ou também no Spotify, onde esse conteúdo fica disponibilizado, a gente também vai colocar na descrição. Renata Prado, minha gente, ela que era curadora da exposição Funk, Um Grito de Ousadia e Liberdade em São Paulo, mas como ela acabou de comentar, tem voo longo ainda, esse trabalho vai circular muito pelo Brasil. Ela que também é membro da Frente Nacional de Mulheres do Brasil, Mulheres do Funk, e ela é que também é rainha de bateria. Renata, obrigado por ter nos se juntado para soprar as velhinhas dos 10 anos aqui da Lei Estadual do Funk e além de ter soprado a velhinha, ter soprado tantas ideias boas. Obrigado pela disponibilidade, até breve, viu? Eu agradeço, Lucas, eu agradeço o Brasil de Fato, sempre pelo espaço, sempre por olhar para a cultura funk de uma forma assertiva e acolhedora. Para a gente isso é muito importante. E muito obrigada. Convido todos a refletir sobre esse dia importante da nossa cultura, porque a gente ainda está falando sobre a vida da juventude negra e periférica brasileira. Conversa Bem Viver.